Imagine acordar em uma Inglaterra há 1000 anos. Os sons não são de carros, mas de ferreiros, animais e sinos da igreja. A vida de um homem medieval era cheia de regras, perigos e curiosidades que podem surpreender até os mais apaixonados por história. Hoje, vamos desvendar 10 segredos da vida cotidiana de um homem na Inglaterra medieval. Prepare-se para uma viagem no tempo. Você já ouviu que as pessoas viviam até os 30 anos? Isso é um mito. A expectativa de vida média era baixa porque a mortalidade infantil era altíssima. Se um homem sobrevivesse à infância e à adolescência, era comum chegar aos 50, 60 ou até 70 anos. Claro, desde que escapasse de guerras, pragas e acidentes. Não existia despertador. O dia começava com o nascer do sol e o toque dos sinos da igreja para as orações. A vida era ditada pelas estações do ano e pelo calendário religioso. Domingo? Dia de descanso obrigatório e missa. Fugir disso poderia render até uma multa. A carne era um luxo para muitos. A base da alimentação era pão escuro de centeio ou cevada, mingaus e cerveja fraca. Sim, até crianças bebiam. A água muitas vezes era contaminada. A dieta tinha menos açúcar, mas era monótona e, em anos de colheita ruim, a fome era uma ameaça real. Você não podia vestir o que quisesse. As leis suntuárias regulavam as roupas de acordo com a classe social. Um camponês não podia usar tecidos caros ou cores vibrantes como o vermelho, reservados para a nobreza. Suas roupas eram práticas, de lã e linho, em tons de marrom, cinza e bege. Ao contrário do senso comum, os medievais não eram tão sujos. Banhos públicos eram populares nas cidades, e as famílias mais abastadas tinham banheiras de madeira em casa. Sabão era feito com gordura animal e cinzas. O problema era a água limpa, não a vontade de se lavar. O futebol medieval, ou mob futebol, era uma farra violenta entre vilas, com centenas de homens chutando uma bexiga de animal de uma igreja a outra. Lesões eram comuns, e o jogo foi até proibido várias vezes por causar distúrbios. Era mais uma guerra ritualizada do que um esporte. A justiça medieval tinha suas peculiaridades. O testemunho de um homem valia mais que o de uma mulher, mas existiam os júri trials, tribunais com homens comuns. E as ordalhos? Provações onde o acusado segurava um ferro quente. Se a ferida cicatrizasse bem, era inocente. Acreditava-se que Deus intervinha no resultado. A Igreja Católica era o centro de tudo. Ela definia o certo e o errado, era a maior proprietária de terras e oferecia a única escada de mobilidade social: tornar-se padre. Um homem comum passava na igreja pelo menos uma vez por semana, mas sua influência estava em cada aspecto da vida, do nascimento à morte. As cidades eram centros de comércio, mas também de doenças. Ruas estreitas, esgoto correndo a céu aberto e o lixo jogado pelas janelas tornavam-nas focos de pestes. Incêndios eram comuns, já as casas eram de madeira e amontoadas. O campo, apesar do trabalho duro, era muitas vezes mais seguro. Chamar a Idade Média de Era das Trevas é injusto. Foi um período de inovação. Surgiram as universidades de Oxford e Cambridge, o arco longo inglês que dominou os campos de batalha, e avanços na arquitetura com as catedrais góticas. Era um mundo complexo, cheio de desafios, mas também de engenhosidade. A vida de um homem medieval era dura, curiosa e cheia de contrastes. Longe de ser simples, era uma teia complexa de deveres, fé e sobrevivência. E aí, qual curiosidade mais te surpreendeu? Conte nos comentários. E não se esqueça de curtir e se inscrever para mais viagens no tempo. Até a próxima!